Olá, você está no Família na Real, gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, a união estável. Muitas pessoas vivem união estável sem saber exatamente o que isso significa em termos legais e quais são os direitos e deveres que esse tipo de relacionamento traz. E para nos ajudar a entender melhor, vamos abordar as principais dúvidas e questões sobre o tema, trazendo um olhar jurídico sobre o que é considerado união estável, como ela se forma e quais são as suas consequências, principalmente em termos patrimoniais e familiares. Se você está em uma relação e tem dúvidas se é namoro ou união estável ou conhece alguém que vive assim, este programa é para você. Antes da gente iniciar a nossa conversa sobre união estável, quero chamar você para participar do Família na Real. Tem sugestão de tema, alguma pergunta, quer esclarecer dúvidas? É só entrar em contato com a gente pelo 998660001. Bem, hoje eu estou recebendo um colega defensor público com atuação na área do direito das famílias e das sucessões, Dr. João Vasconcelos Neto, que é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, professor universitário e de curso preparatório para concurso público desde 2007. Muito obrigada pela presença, Dr. João Neto, meu querido amigo, há muito tempo atuando aí nas áreas de família e sucessões, lá na Defensoria comigo. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por estar aqui compartilhando com a gente suas experiências práticas do dia a dia, bem como também seus conhecimentos, que são muitos, eu já sei. Rosa, eu que agradeço realmente pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu vejo, você já me apresentou, nós somos colegas de Defensoria Pública, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com você, né? E dividir um pouquinho das angústias, das dificuldades que a gente tem no dia a dia lá, né? Através dos nossos atendimentos na Defensoria, né? Através das audiências que nós, por vezes, fazemos juntos. E eu fico muito feliz em ver uma colega ocupando um espaço como esse, promovendo esse tipo de debate, né? A população, às vezes, tem tanta dificuldade e tem tanta desconfiança, né? Quando o Estado oferece um serviço público, né? E desconfiança em relação à excelência daquele serviço, né? Da efetividade daquele serviço. Eu acho que a Defensoria Pública, né? Meio que quebra essa desconfiança, né? Aí, seja na área da família, seja na área da criminal. Então, realmente, eu tenho que agradecer o convite, tenho que expressar essa minha felicidade de ver você, uma colega defensora pública, com esse espaço, né, promovendo esse tipo de debate, tá bom? Obrigada. João Neto, a gente vai conversar hoje sobre um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, que de fato, até para o profissional, às vezes, atuar, trabalhar, provar que existe ali uma relação de união estável entre aquele ex-casal ou aquele casal que a gente atende, é difícil. Então, eu queria hoje tratar de diversas questões relacionadas a esse tema e começando pelo conceito de união estável na legislação brasileira, que você falasse um pouco dos requisitos, do conceito, da lei, e fica à vontade aí, se quiser tecer alguma consideração histórica. Assim, eu costumo dizer, né, eu sempre gosto de falar, e já venho falando há muitos anos sobre isso, né? Se a gente, quando a gente vai analisar todos os ramos de direito civil, acho que nenhum outro ramo de direito civil sofreu tanta mudança, né, tanta evolução, né, passou por tantas alterações como o direito das famílias. E essas alterações incidiram basicamente sobre esse conceito de família, né? E quando a gente fala de união estável, e é um debate já há muito tempo, porque é algo comum, como você mesmo falou, muitas pessoas passam pela experiência de união estável e nem têm conhecimento, né, que estão passando por aquela experiência, que estão vivendo, que constituíram esse tipo de entidade familiar. Sempre foi um debate muito importante porque as relações de união estável, né, que eram espécies de relações familiares, né, que eram espécies de famílias devidamente constituídas, não mereciam a proteção legal como tem, por exemplo, o casamento civil. E quando a gente vai olhar o conceito de união estável, de fato a gente está falando de uma união, né, entre duas pessoas, né, com a ressalva, obviamente,
que a legislação ainda fala em união entre homem e mulher, mas a gente tem que ressalvar que esse tipo de diferenciação hoje não existe mais. Você sabe que as uniões estáveis, elas também são aplicadas às situações de homoafetividade. Então, você pode ter uma união estável, você pode ter uma família constituída por 2 mulheres, por 2 homens, mas de fato a gente tem aí a união entre 2 pessoas, e a lei vai falar que essa união entre essas 2 pessoas, ela tem que estar configurada, para ela ser considerada união estável, ela tem que ser configurada por uma convivência pública, duradoura, contínua e fundamentalmente com o objetivo de constituir família, né? E aí, na prática, né, esses requisitos, eles, para que você tenha naquela situação configurada a união estável, eles realmente têm que ser verificados, eles têm que ser estabelecidos, né? E aí, como a gente precisa, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam melhor, quando a gente fala dessa convivência, quando a gente diz que essa convivência tem que ser pública, quando essa convivência tem que ser duradoura, quando essa convivência tem que ser contínua, a gente explica para as pessoas que, primeiro, essa convivência entre esse casal, ela tem que ser estabelecida de forma duradoura, de forma contínua. Você não pode ter naquela união interrupções significativas, né? Ela já tem que acontecer por algum tempo, sem situações que suspendam ou interrompam aquela união para se configurar ali uma união estável, né? Ela tem que ser duradoura e também a gente precisa desmistificar, não existe nenhum tempo mínimo estabelecido para a lei, né, para que aquela convivência ali seja considerada como união estável. A gente não vai estabelecer, a gente não vai ver fixado na legislação, ou seja, na jurisprudência, um tempo específico para que aquele casal convivendo esteja na condição de união estável. Então você não vai ver, não é possível a gente estabelecer que o que configura a união estável é a convivência por 6 meses, a convivência por 5 anos, né? Mas o fato é que se exige uma convivência duradoura por um tempo razoável, né, para que a gente possa identificar essa união estável. E por fim, que essa convivência seja pública, ou seja, que para aquele círculo social, né, para que perante a sociedade aquele casal transpareça a condição de uma família, transpareça que vivem realmente como se fosse uma família, né? Então, esse é um requisito básico, que a gente chama de são os requisitos objetivos, que é esse tipo de convivência. E aí, por outro lado, a gente tem um outro requisito, um outro elemento da união estável que é fundamental, que é o objetivo que esse casal tem de constituir família, né? E aí é preciso que a gente deixe claro, Rosa, né, porque existe muita confusão na prática o que seria uma união estável e o que seria um namoro, por exemplo, dito um namoro qualificado, né? Até onde iria o limite, até onde é estabelecido o limite, a diferença entre um namoro mais qualificado, um namoro que muitas vezes você tem um compartilhamento do mesmo teto, você tem relações sexuais normais, você tem uma certa afetividade entre aquele casal, e o que seria uma união estável. Muita gente faz confusão em relação a isso. E eu diria para você... Antes de você adentrar bem aqui na questão do namoro, só para eu aqui contextualizar os nossos telespectadores, esse conceito de união estável, como o doutor João Neto, meu colega, vou lhe chamar assim, o João Neto colocou aqui, ele também sofreu uma evolução. A própria Constituição Federal, ela veio reconhecer a união estável como uma entidade familiar, mas depois disso nós tivemos aí 2 leis que trataram sobre união estável. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão do tempo, ela é hoje uma dificuldade que as pessoas e nós profissionais temos para caracterizar essa união estável, porque nós tínhamos leis que consideravam 5 anos, que consideravam 2 anos, como sendo um relacionamento para que aquela pessoa, aquele casal tivesse união estável. Hoje não, né? Como o João Neto colocou, a lei fala de um requisito objetivo, mas que não tem um parâmetro. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Nós já tivemos decisão do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que 6 meses era considerado ali um namoro, né? Então, vai depender da análise de toda essa situação. Assim como também nós tivemos uma evolução no próprio namoro. Hoje a gente tem aí vários tipos
tipos de relacionamentos que não são considerados família, como namoro, como crush, como, enfim, ficante, né, Jonete? Tem tantas características. Aquela história da amizade colorida. Amizade colorida, e aí a pessoa vai lá no perfil dela do Instagram e coloca: estou casado, estou solteiro, estou vivendo em união estável, estou namorando. Então, o próprio namoro, inclusive depois da pandemia, as pessoas preocupadas, querendo estar juntos, estar mais tempo, fugindo ali do isolamento social, passaram a conviver sob o mesmo teto. E aí surgiram várias dúvidas, porque hoje o namoro, ele é um namoro mais adiantado, mais avançado, os filhos da gente por vezes viajam juntos, já dormem juntos, e isso, existe ali uma linha muito tênue entre o que é esse namoro, que a própria doutrina trouxe essa denominação de namoro qualificado. Por que qualificado? Porque é um namoro mais sério, um namoro que já tem algumas características da própria união estável. Pode ficar à vontade. Não, e veja como é importante a sua colocação, porque veja como é tênue, né, Rosa? Isso. Você pode ter, às vezes, uma situação de namoro em que ele vai ser muito semelhante a uma situação de união estável, mas que basicamente vai ser diferenciada exatamente por essa intenção de constituir família, né? Porque para a união estável não vale uma projeção futura. Então eu estou com alguém, convivo sobre o mesmo teto, tenho um certo afeto por ela, naquele momento ela tem algum tipo de dependência econômica em relação a mim, mas eu não tenho uma pretensão de constituir família com essa pessoa, né? Então, ou se tenho, minha projeção é futura. Então, esse tipo de situação não vai caracterizar a união estável, né? É importante que as pessoas saibam disso, né? A união estável, essa pretensão, ela é presente, né? Ela é imediata, ela é objetiva, ela é muito visível, né? E ela tem que ser visível, né? À luz da sociedade, à luz daquele círculo social que frequenta aquele casal. Então, isso é importante para que as pessoas entendam bem essa diferença. Ótimo. E em relação aos requisitos que a gente colocou aqui, muitas pessoas também confundem a questão de morar sob o mesmo teto. Então, não obrigatoriamente você está morando com o seu companheiro ou com o seu namorado significa que seja união estável. Então, a gente vai conversar aqui ao longo do programa direitinho como é que a gente vai provar essa união estável, porque de fato existe essa necessidade. Como disse o João Neto, a união estável ela vai ali acontecendo e por isso, né, João, que é muito importante aquele casal sempre conversar, até para entender hoje o que está acontecendo. Não, a gente quer formar uma família, porque às vezes até filhos, a gente pensa, eu tenho um filho com ele, então eu vivo uma família. Depende da intenção. Muitas vezes eu me entendo naquela relação, eu, Rosa, me entendo naquela relação como vivendo uma união estável e aquele meu companheiro, ele acha que está vivendo um namoro. E é por isso que nós temos muitas, às vezes, brigas judiciais e talvez, como eu disse hoje, seja uma das demandas mais ali conflituosas que a gente tem na nossa prática, quando aquele casal ele não se entende nem quanto ao tempo que eles viveram, né? Que a gente vê, às vezes, não, olha, eu estava contigo de 2000 a 2020 e eu entendo que seja união estável. E o outro, não, eu namorava contigo de 2000 a 2010 e fica essa confusão, né, João Neto? E é importante que a gente vai colocar aqui que tem uma diferença enorme em relação às consequências jurídicas disso. E aí, já adentrando também numa dúvida que as pessoas têm, é a diferença entre a união estável e o casamento. Queria que você falasse um pouco também para não restar nenhuma dúvida para os nossos telespectadores. Basicamente, quando a gente fala em casamento e união estável, você tem ali, nas duas situações, os mesmos direitos e deveres, né? Então, quem contrai um matrimônio, né, e quem vive sob o regime de união estável possui em relação àquela instituição, àquela entidade, em relação ao seu companheiro, à sua companheira, seu cônjuge, sua cônjuge, os mesmos direitos e obrigações, né? Tanto na união estável como na união, como no matrimônio, como no casamento civil. O fato é que o casamento ele exige algumas formalidades para ele ser constituído, para ele ser contraído, que a união estável não demanda. Então,
Por isso, às vezes, que as pessoas se descuidam, como você falou aí, Rosa, se descuidam dessa formalização, né, daquela entidade e que termina gerando problema lá na frente, né, na hora que essa união estável é dissolvida, na hora que um desses companheiros vem a falecer, porque para você formalizar o casamento, né, você tem que cumprir algumas formalidades, alguns requisitos estabelecidos em lei. Então você precisa fazer uma prévia habilitação no cartório, né, você precisa levar a documentação necessária, você precisa, esse casamento ele precisa ser celebrado por uma autoridade competente, né? E coisas, formalidades que a união estável não exige, né? E aí por isso que vem essa necessidade para que, se você não consegue estabelecer isso de início, pelo menos durante a união, que você tenha um cuidado de formalizar essa união estável para evitar problemas futuramente numa eventual dissolução ou mesmo no falecimento do seu companheiro, da sua companheira. E aqui a gente queria já entrar nessa questão da formalização. Como é que hoje a própria lei admite essa formalização? E é importante aqui, complementando o João Neto, esses requisitos do casamento, eles vêm ali dispostos ali no próprio Código Civil, a nossa lei. A nossa lei, ela diz, ela coloca ali todas as formalidades em relação ao casamento. Por outro lado, na união estável não. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê que aquele casal resolve não casar, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente tem colocado aqui, a pessoa opta em viver informalmente, como a gente diz. Então, por quê? Justamente porque ela não quer passar por aquelas formalidades, ela não quer casar. Inclusive, né, João Neto, diga-se de passagem, a pessoa não muda nem o estado civil quando ela está em união estável. Se ela era solteira, permanece solteira. Se ela era divorciada, permanece divorciada. Então, eu queria que você falasse um pouco, se eu posso reconhecer essa união estável, as formas que a gente pode reconhecer. Existem algumas possibilidades de se formalizar essa união estável, Rosa. Uma delas, e talvez aqui seja mais eficiente, que eu tenho a liberdade aqui de aconselhar para as pessoas que têm um interesse em realizar essa formalidade, seria através de uma escritura pública, né? Que ela é feita diretamente no cartório, não há necessidade, por exemplo, dela ser redigida ou das partes estarem acompanhadas de advogado, né? Mas é uma alternativa importante para que as pessoas possam formalizar essa união estável e garantir que esses direitos, né, que todas essa situação que envolve a união estável seja devidamente formalizada e garantida lá na frente, no caso de eventual dissolução. Tá? E aí, claro, existem outras possibilidades. Existe um contrato particular também, que não tem interesse em se dirigir diretamente ao cartório, pode redigir um contrato particular com cláusulas específicas, né, em relação, por exemplo, dispondo, por exemplo, sobre a questão da partilha do patrimônio, como esses bens adquiridos durante aquela união vão ser partilhados, né, envolvendo ali cláusulas específicas, tratando sobre direitos patrimoniais, disposições sobre eventual pensão alimentícia devida por um ao outro, na hipótese de eventual dissolução. Então, e aí, nesses casos, acho que vale muito a pena a assistência de um advogado ou de um defensor público, caso você não tenha condições de pagar esse advogado. Ótimo. Inclusive, no programa passado, a gente esteve lá na segunda serventia de cartório extrajudicial, conversamos com a doutora Estela, que é a tabeliã titular, e nós falamos tudo sobre a resolução recente do CNJ em relação à possibilidade do divórcio extrajudicial, mesmo com filhos menores, desde que essas questões relacionadas à criança, ao adolescente, tenham sido tratadas no âmbito judicial. Então, da mesma forma, a gente também pode, como o João Neto falou aqui, a questão da união estável, reconhecer, dissolver diretamente no cartório. Lembrando que, da mesma forma que a gente recebe ali, no caso do casamento, o casamento tem a certidão de casamento, né? Falando aqui de forma mais simples aqui para o telespectador, todo mundo sabe que a certidão de casamento a gente recebe quando casa, tem lá o regime de bens que vem sendo aplicado. Você pode realizar também um pacto antes, que a gente vai já conversar sobre isso. Já na união estável, não. Você começa um relacionamento e você pode, no início, no meio, mais para frente, resolver formalizar essa união estável, como você pode também não formalizar. E ela não vai deixar de ser uma união estável por isso.
Todavia, ao final, como a gente colocou aqui, se houver um conflito ou uma discordância daquele casal em relação à união estável que eles estão vivendo, eles precisam judicializar e entrar na justiça. E aí, se eles tiverem um contrato de convivência, não é, Joneto, formalizado, onde vai constar todas essas cláusulas aí, quanto mais, como a gente diz, amarrado, melhor. O tempo de duração, o tempo que terminou, não é isso? E olha como muitas vezes, Rosa, se torna problemático a ausência dessa formalidade, né? Muito embora a lei reconheça com mais facilidade hoje em dia, né? A própria jurisprudência trata com mais naturalidade a união estável, mas muitas vezes essa ausência de formalidade traz inúmeras complicações, né? Para uma eventual dissolução, por exemplo, porque a primeira grande discussão, quando você vai tratar sobre uma dissolução de união estável, quando você vai tratar sobre a partilha de todo aquele patrimônio, como fica a situação dos filhos, a primeira grande discussão naquele processo, naquela demanda, é sobre a existência ou não da união estável. E se existiu, qual o período que ela se iniciou. Então, isso é mais um motivo importante. Eu sei que no dia a dia, né, com as dificuldades do dia a dia, as pessoas terminam deixando, né, mas acho que vale esse recado, vale esse aviso para as pessoas que vivenciam esse tipo de situação, para que tenham cuidado, né, com essas formalidades, porque numa demanda, por exemplo, a primeira grande discussão, o primeiro embate, às vezes, e muitas vezes, nesse tipo de demanda, é acerca da existência ou não dessa união estável, né, e se existiu, qual o período que ela começou. E estabelecer tudo isso aí é fundamental, né, porque é justamente a partir disso que se vai discutir a questão dos direitos patrimoniais, né, discutir, por exemplo, a questão de eventual fixação de pensão alimentícia para um daqueles companheiros, né, então, portanto, por isso que essa discussão sobre essa união estável, se você puder já estabelecer logo previamente, né, essa fixação dessa existência ou não da união estável através da formalidade adequada, é mais interessante para as pessoas. Joneto, uma das coisas que a gente vê também em relação à partilha que você falou, sempre tem aquela situação em que ou a mulher ou o homem, né, chegam na defensoria, por exemplo, e perguntam: olha, doutora Rosa, eu comprei aqui uma casa, mas eu comprei com o meu dinheiro, ela não entrou com nada, com nenhum valor, e a gente se separou, muitas vezes um dos dois foi embora, e ela não vai ter direito a nada. Então, isso é exatamente essa questão da partilha de bens que o doutor Joneto colocou aqui. Então, eu queria falar um pouco, doutor Joneto, sobre essa questão da partilha de bens, do regime de bens que se aplica à união estável, qual a diferença para o casamento? Como a gente está falando de igualdade, né, entre casamento e união estável, Rosa, a gente também fala das mesmas possibilidades de regime de bens que são aplicáveis ao casamento, você se aplica também em regra à união estável, né? Lembrando também que quando não há nenhuma estipulação prévia, né, formal entre aqueles conviventes, né, acerca do regime de bens, o regime a ser aplicado é o regime de comunhão parcial de bens. E claro que essas discussões são importantes, né, sobre essa questão do direito patrimonial, né, nas situações de união estável, em que essa união estável se dissolve, porque sempre vem esse tipo de dúvida que você acabou de mencionar, por exemplo, e ela sempre é dirimida num processo judicial, levando em conta inicialmente a questão do regime de bens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, falando de maneira bem básica, né, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de comunhão parcial de bens, você está dizendo que todos os bens que foram adquiridos durante aquela união estável, eles se tornam um patrimônio comum do casal. Então, portanto, numa eventual dissolução, ele tem que ser dividido entre o casal, de maneira igualitária. E só para acrescentar essa dúvida que você falou, que é muito recorrente, né? A gente vê muito isso, inclusive, na Defensoria Pública, né? A gente já vai encontrar inúmeras decisões, porque é engraçado, quando a gente fala de proventos de salário, isso em regra não se comunica, a gente sabe disso, né? Então quer dizer que aquele que detém o seu salário, esse salário em regra ele não pode ser, não é um patrimônio comum, vamos dizer assim, no casal, ele não pode ser dividido. Mas os bens que são
são adquiridos daqueles proventos, né, daquele salário, ele se torna patrimônio comum. Então acontece muito esse tipo de discussão, né? Eu estava até vendo uma decisão bem recente do STJ, né, em que um homem reclamou, um companheiro reclamou, né, que na dissolução da união estável, da relação que ele tinha com a companheira estava reivindicando a divisão de um bem que ele tinha adquirido somente com o salário dele, né, alegando justamente que o salário dele não se comunicava, né? Não havia comunicação, era um bem que era dele que não devia ser repartido. Só que o bem foi adquirido com o salário dele, né? E aí esse bem adquirido onerosamente durante a união estável, mesmo que com o esforço literalmente, né, e exclusivamente financeiro de um, ele tinha que ser dividido entre o casal, né? Então é muito comum esse tipo de situação. Exatamente, porque é importante o telespectador saber também que ao casamento é da mesma forma. Se você silenciar o casamento, a gente pode fazer o pacto antinupcial, que é um pacto ali onde você pode prever todas essas situações que o Dr. João Neto comentou, e você pode e deve, né, colocar o regime de bens aplicado, que no Brasil pode ser ou comunhão universal, que raramente acontece hoje, é no tempo das nossas mães, das nossas avós ali, em que era o regime legal, que a gente chama, que era comunhão universal, ou seja, não tinha regime, não dizia o casal qual era o regime, aplicava-se a comunhão universal de bens. Hoje aplica-se a comunhão parcial de bens. Então, nesse regime, presume-se esse esforço comum no sentido de que o homem comprou com o dinheiro dele, mas muitas vezes a mulher está em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? Agora não, a gente sabe que a mulher ela tem ocupado esse espaço maior e não tem como a gente não ter essa discussão de gênero na nossa área, não é, doutor João Neto? Isso. Mas ainda existem muitas situações nesse sentido, em que o pai que trabalhava fora, que era o provedor, vamos dizer assim, ele que comprava financeiramente, mas esse esforço comum é exatamente para proteger essa meação que a gente diz, certamente você já ouviu falar, metade é minha, metade é dele, a gente chama de meação. Então, no caso da meação, a mulher ela está também contribuindo para que o homem esteja trabalhando. Então, ela está dando todo o suporte na família, na casa, para que o homem possa ali ganhar esse dinheiro e comprar ali os bens da família. Lembrando também que uma situação importante, né, doutor João Neto, é esse final dessa comunicação. Na nossa área, dá muita briga também em relação a isso. Então, existe um instituto na nossa área de direito das famílias que se chama separação de fato. Nesse momento é quando aquele casal, ele não vive mais como um casal. Então, a partir dali, ou seja, ele foi embora, doutora, a partir dali a gente não está mais dormindo junto, a gente não se vê mais como um casal, mesmo debaixo, às vezes, do mesmo teto, mas a partir dali não existe mais comunicação, ou seja, o que cada um comprar, né, se for um regime de comunhão, vai pertencer a cada um. Pessoal, a gente vai dar agora um rápido intervalo, é só o tempo de você pegar aquele cafezinho, tomar uma água e a gente volta já já.